Opa, tudo bem, pessoal? Boa noite. Retornando aqui depois de alguns anos sem gravar um vídeo de Bitcoin, né? Vou mostrar para vocês um pouco nesse vídeo como que a gente consegue usar o Bitcoin para conseguir pegar dólar e usar na vida real, né? Muita gente questiona a usabilidade do Bitcoin, é reserva de valor, não serve para nada. E eu vou mostrar para vocês como a gente consegue usar isso para a vida real mesmo, para a gente conseguir pegar dólar emprestado, deixando o Bitcoin como garantia. Quais portais principais para a gente fazer isso? Eu vou usar principalmente a Aave como principal site, é o protocolo mais conhecido, o maior dinheiro investido TVL, né, Total Value Locked, 12 bilhões de dólares presos ali, presos entre aspas, né, investidos na Aave. Vou mostrar um pouco da Morpho também, 6 bilhões de dólares, e um pouco da Camino para quem usa Solana, 1,2 bi de dólar, mas para Solana é um dos mais famosos que a gente tem. Tem o Orca também, tem vários aqui, como vocês podem ver, é uma lista imensa. Mas eu vou navegar um pouco nesses três aqui. Basicamente, a ideia é a mesma, que muda é o operacional. Então, uma vez que você pegou a ideia da coisa, o operacional é consequência, né? Recomendo vocês sempre fazerem operações pequenas para testar, para conseguir entender o que está acontecendo. Não enfiar US$ 1.000 de cara em alguma coisa assim, sair assinando carteira. Usa US$ 5, US$ 10, vê como que ele funciona, como entra, como sai. Cara, DeFi não é que nem banco tradicional. DeFi, se você cometer uma cagada, não tem volta. Então, se você assinar um contrato errado ou depositar numa pool incorreta, não tem volta, não tem para quem ligar, né? Eu acho muito mais interessante porque não tem sistema de babysitting, né? Você é responsável pelos seus atos, vai lá, faz e, cara, o lucro é teu, o prejuízo é teu. Se deu errado, chora no banho. Então, a recomendação é fazer com pouco dinheiro primeiro, entender. Então, como que eu entro? Aí fala, poxa, como que você chegou até aqui, né? O meu caminho, muita gente vai ver esse vídeo, vai questionar, vai falar, poxa, mas não faz sentido. Para eu entrar com o Pix, eu entro via Binance, eu faço um Pix para Binance, eu compro Bitcoin na Binance, eu compro WBTC, na verdade, um embrulhado de Bitcoin na Binance, né? Tem o WBTC, tem o CBBTC, que é o embrulhado de Bitcoin da Coinbase. Nada mais é do que um token que replica o preço do Bitcoin. Então, tem um pool da Coinbase que cada WBTC emitido precisa ter um Bitcoin preso, e ele faz essa custódia ali. Esse é um dos tipos de risco dessa operação. Está na mão da Coinbase ou está na mão do emissor da Rapid BTC aqui, que eu não me lembro o nome agora, mas é o maior embrulhado de Bitcoin do mundo é a WBTC, é o Rapid Bitcoin. E o segundo maior é o Coinbase. Então, eu uso os dois para diluir um pouco o risco. Caso um dos dois perca o PEG com o Bitcoin, perca a paridade de preço com o Bitcoin, eu ainda tenho o outro ali. Então, não é a mesma coisa que ter Bitcoin na rede Bitcoin, que fique claro para se algum maximalista assistir esse vídeo, não me xingar. Mas é a maneira de você conseguir usar isso no mundo real, na vida real, no dia a dia, né, e conseguir dar uma função extra para os seus bitcoins guardados. Então, eu entro na Binance, compro meu WBTC e mando para minha carteira, né, mando para minha Rapid, minha RAB. Então, minha RAB está aqui, tem US$ 11 aqui, beleza? É uma minha carteira secundária só para gravar esse vídeo. E eu entro aqui no site da Aave, app.wave.com. Venho aqui na aba de Markets. Na aba de Markets eu vou explicar um pouco para vocês o que eu tenho de opção. Então, tenho todas essas moedas que eu posso pegar e entregar, e pegar emprestado e depositar. A ideia aqui é como se fosse um banco. No Itaú, no Bradesco, você pode deixar teu dinheiro emprestado lá, né, investido lá. Então você põe o dinheiro na poupança, ou põe o dinheiro num fundo, enfim, e ele te paga uma remuneração em cima disso. Aqui, da mesma maneira, eu tenho o Bitcoin parado na minha carteira, eu troquei para o Rapid Bitcoin, eu comprei o Rapid Bitcoin na Binance e eu coloco ele aqui. O Bitcoin, por ser é, a principal moeda desse mundo cripto, ele me paga 0,01, porque a ideia não é deixar Bitcoin investido, né? Então eu vou deixar aqui para gerar um colateral e poder pegar dólar emprestado.
Mas se eu quiser investir dólar aqui, eu também posso, a 2,10% dólar Tether, e o SDC, né, o USDT a 2,10 e o SDC a 3,22 ao ano, né? Então fala, poxa, mas o Tesouro Americano paga mais. Sim, paga mais, beleza, ok. A ideia não é usar isso daqui como um portal de investimento. A ideia aqui é usar como um portal de empréstimo. Então eu venho aqui, entrego o meu Bitcoin, meu Rapid BTC ou meu CBBTC. Então eu venho, coloco ele como colateral e ele vai me liberar 80% do valor que eu colocar como colateral, praticamente, 80, 80 e poucos por cento, depende da moeda, como empréstimo, então como lend, aqui, como borrow, né? Então eu coloco a moeda presa e posso liberar do outro lado, né? Como que eu faço isso? Aqui eu vou abrir a parte de dashboard, né? Aqui nessa carteira eu tenho poucos Ethereums. Eu daria um supply aqui, ele já entende o que eu tenho na carteira, porque a minha carteira está conectada aqui, né? Então, esse site não tem usuário e senha, não é uma conta, não é nada. Você loga com a carteira, como tudo no mundo DeFi, né, das finanças descentralizadas. O seu login é a sua carteira. Então, seja ela Web, MetaMask, isso daqui é só uma interface. O seu login é a carteira, que é esse endereço aqui. E uma vez logado, ele vai entender quanto eu tenho dentro dela, né? Aqui eu tenho bem pouquinho só para fazer esse vídeo. Eu vou dar um supply. Uma vez que eu dê esse supply, ele vai liberar aqui para eu dar um borrow. Então, se eu tivesse US$ 1.000 de Ethereum ou US$ 1.000 de WBTC, ele liberaria o borrow aqui por 3,22 ao ano em USDT ou 3,98 em USDC, desculpa. É, e outras moedas também. Tem o SDE, que é 3,1. Então tudo depende da dinâmica, do quanto está cobrando de juros no momento. Essa taxa ela é dinâmica, então ela, dependendo das situações, das entradas e saídas de bolsa, de um monte de coisa, isso aumenta o fluxo ou diminui e o dólar surfa junto. Então, historicamente ele fica entre 3 a 5% ao ano, né? E aí vem o desafio para quem reclamou que, poxa, não paga nada para eu deixar dólar. Que lugar no mundo eu consigo pegar dólar a 4% ao ano, né? E sem cobrança mensal, sem nada. Cara, meu saldo está aqui, ele vai sendo recalculado com esse APY aqui. Uma vez que eu venha e pague ele, eu devolvo o colateral ou invisto mais para poder pegar mais. É uma coisa dinâmica. É um pool vivo que você vai surfando ele. Então, a ideia do DeFi é isso, é você não ter nenhum tipo de intermediário que aprova, olha para você e fala, poxa, você tem crédito aqui ou você não tem crédito. Se você colocou algum bem de um lado, você vai ter uma liberação de até 80% do outro para poder usar. E uma vez que esse dólar esteja aqui, eu posso jogar para a Binance e sacar na minha conta de novo em real do Itaú, ou eu posso também usar um cartão de crédito, dos cartões de crédito cripto, como eu uso a Cast, né? Você tem diversos cartões hoje, você pode jogar o dólar tokenizado lá e usar no mundo real, né? Então, aqui eu cliquei em cima do Tether, ele fala mais ou menos quanto estava a taxa de juros do último mês, né? Ou dos últimos 6 meses. Aqui vocês vão ver um surf maior, ó. O ano todo praticamente ele passou 1, 2, 1, 2, né? Teve um pico de 13 por uma situação específica de mercado que rolou ali em abril. Houve um hack, houve uma tentativa de saque, uma corrida bancária aqui no DeFi. Isso desbalanceou um pouco, depois voltou ao normal. Então, algumas coisas podem ocorrer, você está exposto a um mercado que pode ter algum tipo de problema diferente do mercado tradicional, então façam as coisas com cautela, não ponham todo o seu dinheiro em um token só, uma situação só, um pool só, né? A ideia é fazer com cautela para não ter nenhum tipo de surpresa. Falei um pouco da Aave, agora eu vou mostrar a Morpho. Por que eu uso a Morpho se ela é igual a Aave? Pela diferença de taxa e pela diferença de possíveis ativos que eu posso colateralizar. Na Aave, eu tenho essa lista aqui que eu posso colateralizar, mas ele não tem tudo que eu quero. Tem bastante coisa, tem bastante porcaria também aqui no meio, mas não tem tudo que eu quero. Então, o que eu faço? Eu posso procurar outro portal. Por que eu uso o Amorfo? O Amorfo tem uma coisa que a Aave não tem, que é ouro. Eu posso comprar.
XAUT, que nada mais é do que ouro tokenizado. Então, se eu venho no Google e coloco XAUT, valor XAUT, price, USD, é, nada mais é do que o ouro tokenizado. Eu vou trazer aqui uma coisa mais fácil para vocês verem. Então, o ouro tokenizado é o mesmo preço da onça hoje, US$ 4.000, US$ 4.195. Então, ele nada mais é do que o ouro tokenizado. Então, se você pegar a cotação do ouro e você pegar a cotação do XAUT dólar, é a mesma coisa. Tem uma empresa que tem um pool que emite token baseado em quanto eles têm de ouro guardado nos cofres deles, ou títulos de ouro comprados, enfim. E eles emitem esse token XAUT. Qual que é o risco? Esse token perdeu o PEG com o ouro de verdade, é um risco inerente a qualquer coisa do DeFi. Qual que é a vantagem? Eu posso usar o XAUT para deixar aqui. Eu quero me expor a ouro, beleza, compro US$ 5.000 de ouro. Porra, mas eu não quero deixar os US$ 5.000 parados sem nenhuma função, mas eu quero continuar exposto a ouro. Eu venho aqui, coloco o XAUT USDT, eu posso pegar até 77% do que eu colocar, então se eu colocar US$ 10.000 ou US$ 1.000, eu posso pegar até US$ 770 emprestado. Porra, vou pegar os 770? Não, porque se o ouro desvalorizar, eu vou ser liquidado. Então a ideia é que você fique sempre entre 50%. Coloquei US$ 1.000, pego no máximo 500, né, US$ 400 ali, para você poder ter uma gordura para o ouro poder cair e você não ser liquidado, né? Qual que é a ideia? Onde eu vejo se eu vou ser liquidado ou não? Tem um portal chamado DeFi Simulator, né? Eu vou abrir aqui. E aqui eu trouxe a minha carteira principal aqui para vocês poderem ver que eu tenho as minhas posições de Bitcoin, de WBTC, de CBBTC nelas, e meu Health Factor hoje é 1,22. Então eu peguei dinheiro emprestado, coloquei Bitcoin colateralizado e eu surfo isso daqui. Compro mensalmente, coloco aqui, pego mais dólar, uso nas minhas viagens, nas minhas férias, uso para pagar algumas coisas pessoais e fico nesse negócio brincando com o mundo DeFi e o mundo real ali, né? Entrando e saindo com dinheiro via Binance, via Itaú, fazendo essas coisas e, poxa, então quer dizer que se bater US$ 49, US$ 49.000 do Bitcoin, eu perco tudo, que é o meu preço de liquidação? Não. Até chegar lá eu vou ter tempo, por isso que a gente fala que tem que deixar uma gordura, não pode ser eu deixasse, por exemplo, o Bitcoin agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está em, deixa eu ver o preço dele, ele está em US$ 62.000. Deu uma quedinha considerável hoje. Então, cara, se eu deixar em US$ 60.000, qualquer oscilação eu vou ser liquidado. Liquidado não é perder tudo, mas ele me morde uma fatia considerável do valor que eu tenho guardado, ali bloqueado. E não é o valor que compensa, porque ele tem um monte de multas de liquidação, de taxas de liquidação. Então, putz, tudo bem, se liquidar ele me paga. Não, é melhor você se repagar, você usar o colateral para repagar a tua dívida, do que você deixar a liquidação ocorrer. Nunca deixe a liquidação ocorrer, tem ferramental para validar se vai ocorrer ou não. Então, putz, está chegando perto, coloco mais US$ 5.000 de Bitcoin aqui. Eu tenho US$ 12.000, coloco mais 13, 14, 15, 16, 20. Coloquei mais US$ 8.000 de Bitcoin aqui, ó, caiu para US$ 37.000 o preço de liquidação. Então, eu estou usando esses valores, mas vocês podem usar valores muito inferiores, né? Não necessariamente, poxa, eu preciso ter US$ 3.000, US$ 4.000 para poder fazer alguma coisa. Não, se você tiver US$ 500, US$ 100, você pegou R$ 500, transformou em US$ 100 de Bitcoin, colocou aqui, fala, cara, mas não quero ficar com R$ 500, quero usar para jantar com a minha namorada. Vai lá, colateraliza metade disso, saque e usa. Você continua exposto a R$ 500 de Bitcoin. Se ele valorizar, você surfou a valorização. Se ele cair, você tem que ficar de olho no Health Factor. Mas você usou no mundo real isso daí, sabe? E por aí vai. É uma maneira de alavancagem. Muita gente vai falar, porra, você está ensinando só a alavancar. Mas é uma alavancagem diferente das alavancagens vezes 3, 5, 10, 20, 80 que a Binance traz, que as corretoras, que o Hyperliquid traz. É uma outra pegada de alavancagem porque você usa esse dinheiro lá. Não é simplesmente colocar vezes 5 e torcer para se subir 10 eu ganhar 50, né? Então é um pouco diferente. E a terceira rede que eu vou mostrar para vocês é a Camino.
é exatamente a mesma coisa, só que na rede Solana. Então, quero usar Solana, venho na Caminho, colateralizo Solana e faço o mesmo movimento para poder pegar dólar e usar. Eu tenho que usar uma carteira diferente, eu uso a Phantom, não uso a Reb ou a MetaMask, né, que é a rede, a Phantom é específica da rede Solana, mas a dinâmica é exatamente a mesma, então não muda nada. As taxas mudam, obviamente, cada rede, cada protocolo tem sua taxa. Então aqui, o legal, se eu deixo o Bitcoin parado, eu não tenho retorno nenhum. Aqui, se eu coloco Solana, eu tenho retorno. Ó. Eu tenho 4,93 ao ano de retorno. E aí o SDC, olha que loucura, é 3,91 de retorno. Eu tenho 4,93 para deixar a Solana lá e eu pego o SDC a 5,90. Porra, eu tenho uma taxa quase anula a outra, então quer dizer que eu pago só 1% ao ano? É, você vai ter uma correção positiva na Solana e uma cobrança de juros no que você pegou de USDC, né? Então tem esse trick aqui, você fala, porra, dependendo da situação que você fizer, dependendo dos aceleradores, depois é legal gastar um tempo, entender o que são esses aceleradores aqui, esses incentivos de cada moeda, ou por exemplo, aqui tem incentivo, se eu usar alguma coisa específica para subir mais 2%, eu posso ter 6% para pegar dólar a 5,90. Então eu estou tendo lucro para pegar dólar emprestado, cara. É bizarro esse, esse mecanismo. Ah, lucro de 1%. Cara, em que lugar do mundo você pega coisa de graça ou ganha 1% ao ano para pegar um dinheiro e poder usar? Você põe 1.000, você pega 500, usa e você ainda ganhou uma diferença de 1% no ano. E você não paga isso durante o ano inteiro e você ainda teve um retorno positivo. Tudo bem, isso aqui é uma situação temporária, nem sempre dura, então é legal. Você não precisa ficar olhando isso igual um gráfico alavancado todo dia, toda hora, mas é uma coisa saudável de você usar para ter um ferramental extra em cima do que você já guarda de criptomoeda, para te dar uma usabilidade no dia a dia. Puta, peguei um dinheiro, quero usar, quero comprar alguma coisa, vou comprar um videogame novo. Compro o Bitcoin, colateralizo, saco de dólar, compro o videogame, estou exposto ao Bitcoin. Se ele valorizar nos próximos meses, anos aí, surfei a valorização e, cara, é muito louco a hora que você começa a ver o dia a dia do uso disso daqui. Então, faz muito sentido. Aqui na Solana, na Camino, tem uma coisa mais legal ainda, que você pode colateralizar a ação real, do mundo real. Então, se você descer tudo aqui, você tem um X Stock Market. Quando eu clico, eu posso comprar ações tokenizadas de NVIDIA e pôr aqui e pegar dinheiro emprestado em cima da ação que eu colateralizei. Tem NVIDIA, tem Tesla, tem os QQQs, né, que são as 100 principais ações da Nasdaq, se não me engano, da Bolsa Americana, tirando as financeiras. Tem Google, tem ó, Apple, tem muita coisa aqui que você consegue fazer. Então, você pode comprar essas ações dentro dos swaps da vida. Né? Por exemplo, aqui mesmo eu venho aqui, venho o swap, coloco aqui, vamos ver se eu acho, estoques aqui. Então, eu tenho US$ 1.000 aqui. Comprei US$ 1.000 de Nvidia, que eu quero surfar a valorização. A Nvidia está, cada quarter que divulga resultado, o valor dela sobe. Comprei US$ 1.000 de Nvidia. Porra, mas eu quero usar. Ó, o mercado está fechado agora, mas beleza, um exemplo. Quero usar lá. Então, eu venho no Borrow, vou lá embaixo, com a Nvidia comprada na minha carteira. Venho aqui, dou um supply de Nvidia. Então, venho aqui, supply, coloco os US$ 1.000 de Nvidia que eu tenho e ele vai me liberar um borrow, né? O borrow não esse borrow, ele vai me liberar outro borrow, que é o borrow do que eu quero pegar emprestado. Eu posso pegar uma criptomoeda emprestada, mas a ideia é pegar dólar, né? Então eu pego o dólar emprestado porque só um lado surfa. Se eu pegar uma criptomoeda, não faz muito sentido, os dois lados vão surfar. A Nvidia vai subir ou descer e a criptomoeda vai subir ou descer. Então a ideia é você sempre ancorar em alguma coisa que não vai subir o dólar e comprar alguma coisa que vá subir, né? Ou fazer o inverso, colocar dólar e comprar alguma coisa que vá cair, uma criptomoeda, tipo um meme coin, alguma merda assim. Mas aí vira uma aposta, né? Você está deixando o dólar lá, sendo que você poderia usar, e comprando uma criptomoeda que vai cair, né? Então, você sempre surfa para algum lado ali. Eu prefiro surfar para o lado da valorização e usar o Bitcoin, Solana, usar as maiores ali. Bitcoin, Solana, Ethereum eu não uso muito,
ouro. Então é Bitcoin, Solana e ouro, basicamente o que eu mais uso nessa dinâmica. Tá? Então, basicamente é isso. Acho que eu expliquei um pouco para vocês sem um operacional tão profundo, né? Então, a ideia é depois eu fazer um vídeo mais operacional, colocar uns US$ 50, US$ 100 aqui, fazer toda essa dinâmica de pegar emprestado para vocês verem em cima de cada uma. Mas aqui é basicamente um vídeo explicativo, tá bom? Se vocês gostaram, se fez sentido, deixa aqui nos comentários algum feedback e eu vou voltar a gravar um vídeo por semana aqui para poder mostrar como que você pode usar o DeFi no teu dia a dia e conseguir, além de acumular mais Bitcoin, conseguir também usar no teu dia a dia real, usando dinheiro de verdade para comprar coisas palpáveis, né? Não ficar preso só no mundo dos tokens e das criptomoedas. Obrigado, pessoal. Boa noite.